No final da década de 1920, o escritor alemão Thomas Mann redigiu sua obra mais monumental, sua obra-prima, seu romance A Montanha Mágica, que é um Zeitroman, um romance de formação a respeito de Hans Castorp e sua estadia no Sanatório Internacional Berghof, digamos, resort de tuberculosos ricos nos Alpes suíços. Hans foi até lá com a intenção de, durante 3 semanas, visitar seu primo Joachim Ziemßen. Entretanto, as coisas não foram como planejado. Hans acabou ficando lá por um tempo incomensurável. E lá, naquele ar das alturas, aos poucos foi habituando-se às questões e idiosincrasias do Berghof. Pois quando ele chegou, ele só era mais um da planície. No sanatório Berghof, assim explana Settembrini, personagem importante, 3 semanas não são contabilizadas seriamente. A menor medida de tempo é 1 mês, ou seja, 3 semanas nem contam. Isso se serve para demonstrar o cerne deste livro, o tempo. Nas digressões do próprio narrador, isso fica exposto. A grande questão é o tempo. Mas se você é algum sujeito que bastante sabe sobre a língua alemã, perceberia que Zeitroman não é uma tradução. Não se traduz literalmente Zeitroman por romance de formação. Seria romance de tempo. Enquanto o Zeitroman basicamente é um gênero bastante comercial e popular da época, em que se delineava esse, digamos, ritual de passagem classicamente atribuível a histórias clássicas ou até mesmo anteriores aos clássicos, de um, digamos, menino tornando-se homem. Os exemplos são vários, mas a maioria deles são frívolos. Era um gênero de livros bastante populares, mas, excetuando-se a Montanha Mágica, não renderam muitas grandes obras. Ora, logo no primeiro capítulo, disse que Hans Castorp é um protagonista não notável, que ele é quase imprestável ao papel de protagonista e que, em última análise, ele é mediano. Mas que sua trajetória é importante e que sua trajetória exporá o grande ponto do romance. Pois bem, e qual é esse grande ponto? Não me aventurarei nesta questão. A Montanha Mágica tem muitos grandes pontos. E criar uma interpretação coesa não diz respeito a um mero vídeo ensaístico de YouTube. Seria preciso um livro extremamente robusto, complexo, profundo,
uma obra de incomensurável reflexão, para somente assim dar uma reflexão à altura dessas reflexões nas alturas que Thomas Mann nos trouxe. Ora, mas se o foco do romance de formação é o protagonista, e neste caso ele é mediano, não notável e um tanto quanto petulante, diga-se de passagem, do que esse livro se trata? Que diabos é a mensagem disso? São 830 páginas de nada? Bom, longe disso. Veja, Zeitroman significa romance de tempo. E este é o cerne temático, o grande eixo temático da Montanha Mágica. Mas se o tempo é tão somente a apreensão sensível do movimento do espaço, se, em suma, não existe um tempo em si, então do que estamos falando? Pois certamente uma obra de 829 páginas não levaria 829 páginas para chegar a tal conclusão de que não existe tempo em si, de que isso é ridículo, de que o ser humano não tem um órgão sensitivo capaz de medir, sentir e propriamente apreender o tempo, e que talvez o tempo seja um conceito demasiadamente humano. Mas então estamos falando talvez, e aqui começa realmente a discussão de fato, dos tempos. Tempo no sentido de época. Veja, embora o livro tenha sido lançado após a Primeira Guerra Mundial, a história se passa antes dela. Mas também veja, reduzir o livro a tão somente ser um diagnóstico dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial é ridículo. Pois, ora, a Primeira Guerra Mundial, o Grande Trovão, ele foi o ponto em que uma multiplicidade de coisas desembocaram, em que delineou-se uma grande tensão subjacente ao processo de desenvolvimento civilizatório do Ocidente. E, portanto, discutir a respeito dos tempos pré-Primeira Guerra Mundial significa, necessariamente, discutir a respeito dos tempos como um todo. Significa discutir sobre a natureza do tempo enquanto experiência subjetiva humana. Significa utilizar-se de artifícios narrativos para simular uma maior passagem do tempo para o leitor, que é um sentimento subjetivo do personagem Hans Castorp. Significa ponderar e refletir a respeito das questões políticas, dos sintomas políticos que antecederam a Grande Barbárie. E trata-se, em última análise, de refletir, discutir e perscrutar os elementos que circundavam e habitavam, digamos, a Europa enquanto palácio abstrato de seus conceitos, ideias e ideais, de sua origem
até ao que eles se tornaram. E é importante, desde já, ressaltar que todo esse fluxo de ideias e ideais e de conceitos, de imagéticas, de poéticas e de citações literárias ou de citações do latim ou de descobertas anatômicas, fisiológicas, embriológicas, naturológicas, etc. Tudo isso foi feito e faz parte do produto de organismos humanos muito contraditórios. O grande foco do livro, portanto, é o tempo em suas diferentes dimensões, camadas, facetas, e, em suma, em sua grande multiplicidade. Com a intenção de não aqui fazer uma espécie de tratado fechado, fixado, absoluto, proponho uma reflexão ensaística que extraí da leitura da obra. A reflexão é a respeito de uma ideia que o próprio Thomas Mann tirou de Friedrich Nietzsche, especialmente do Nietzsche dos anos 70, das obras do Nietzsche dos anos 70, Nascimento da Tragédia principalmente. Em suma, do Nietzsche filólogo que ainda admitia proximidade com Schopenhauer, embora era claro que ali, de forma embrionária, estava grande parte de sua filosofia madura e que, em suma, era apenas uma manifestação embrionária do que viria a ser posteriormente. Mas enfim, voltando ao tópico. A grande ideia filosófica de Hans Castorp, que era um paisano burguês ocioso e petulante, que aventurava-se nos mais diversos assuntos intelectuais e sublimes, sem nenhuma intenção muito clara, mas mais por uma pulsão desconhecida ao exercício desse ato. Por fim, esse personagem acaba por interagir com Settembrini, um republicano classicista no sentido de leitor profissional, leitor e professor e literato dos clássicos. E, por outro lado, por Nafta, um comunista a favor do totalitarismo, da execução de seres humanos, do comunismo, da escolástica, do dogma, do obscurantismo, enfim. Mas as degladiações entre Settembrini e Nafta não serão aqui abordadas diretamente, pois isso exigiria horas. A minha ideia é comentar e refletir a respeito da principal tese de Hans Castorp, enquanto, digamos, semi- ou pseudo-filósofo, enquanto, ao menos, organismo que pensa, que é: o amor advém da morte. Hans Castorp formula que a pulsão da morte manifesta-se especialmente como o sublime amor. Ele manifesta que a paixão, a apreciação estética
entre outras coisas, estão intimamente ligadas com a doença e com a morte. Estabelece, portanto, uma íntima ligação entre o estar doente e o filosofar. Hans Castorp habitua-se a não se habituar. Ele é para sempre um estrangeiro em uma terra de ninguém. Ele vive e convive com figuras frívolas e excêntricas, como ele, no resort de tuberculosos frívolos. Ele realiza tarefas muitas vezes supérfluas, repetitivas, com pessoas com quem não há muito com o que se conversar. A maior parte, se não todos, dos habitantes do Berghof são pessoas tais quais o próprio Hans. Muitas são burras, desinteressantes, tolas, irritantes, petulantes, etc. Mas, em suas divagações, em suas perambulâncias, Hans acaba por, sem querer, chegar num grande ponto. Seria possível que do grande horror, da mais profunda morte, do grande trovão, emergir o grande amor? Bom, a resposta disto é não. Mas a tese castorpiana de que todo o desenvolvimento do pensamento ocidental e de que todo o amor é imanente à morte, à doença e à essencialmente decadência, possui um valor impressionante. Hans pode estar errado ao realizar uma ligação tão arbitrária, tão absoluta, desconsiderando, portanto, a nuance. Mas seria fácil discordar de que no fundo jaz uma pulsão de morte na grande obra de arte, de que existe, em suma, uma vontade de desvencilhar-se do sentimento de estar vivo, de uma fixação fria, morta. A obra de arte, embora por muitos consideradas por viva, ela é antitética ao vir a ser. Uma obra de arte tal qual a Mona Lisa, ela é antitética ao vir a ser, enquanto objeto. Enquanto percepção subjetiva do objeto, ela está inserida no vir a ser que é o efetivo. Mas, enquanto objeto, enquanto obra, não está. Enquanto obra, é uma representação fixa que, através da apreciação estética, leva alguém a fugir, a escapar-se e dirigir-se à mentira. A mentira da realidade, do efetivo fixo. Ora, o morto certamente não sente saudade de ninguém. O morto, já estando morto, nada mais sofre. Não seria o amor
portanto, uma necessidade do vivo enquanto objeto do amor está vivo, não seria, por conseguinte, uma consequência geracional comportamental para uma devida apreciação de uma companhia importante? E desta forma, retornando à questão de se é possível que do grande trovão emerja o grande amor, por que a resposta não poderia ser sim? Por que é que nesse diagnóstico dos tempos que desembocaram neste evento, neste marco feito, ocorrido e que veio a servir a função de delimitar e colocar como que um objeto, um obstáculo ginástico para que nós, corredores, devoradores, dilaceradores gulosos do tempo, tenhamos que pensar, piscar os olhos, olhar para cima, para frente e para trás e notarmos onde estamos e pensarmos por que estamos antes do próximo passo. Não poderia, portanto, uma nova forma de compreensão emergir de uma grande crise, de uma grande catástrofe? Mas, olhando para trás, o oposto pode ocorrer. A verdade é que a grande catástrofe e o grande trovão apenas afundaram ainda mais o gênero humano. Levaram a aberrações ainda piores e acentuaram o movimento constante de declínio. O diagnóstico de hoje é o mesmo diagnóstico da época, mas é um diagnóstico em que talvez irracionalmente e ilogicamente ainda se segura uma esperança. Pois temos exemplos em que o grande amor, o grande respirar livre realmente veio da morte. Com a descoberta da morte, a consciência, com a descoberta de um grande horror, pode ser que se desenvolva uma nova faculdade positiva e ascendente, antitética ao declínio. Em suma, a Montanha Mágica, em seus temas, trata desde os clássicos, como Virgílio, da escolástica, de Deus, teologia, verdade, razão, o propósito do homem, a posição do homem no universo, o obscurantismo, isto é, vale mais o ser humano ser portador de alma e do objetivo divino, do céu prometido, de um Deus que lhe concedeu uma alma e o fez imagem e semelhança, ou um animal desprovido de propósito e, em suma, destinado a criar embora este criado sempre, até hoje, tenha falhado as expectativas de superar o destruído e de que, em suma, o ser humano foi deixado com propósitos criados demasiadamente falhos,
demasiadamente ainda cristãos, demasiadamente ainda obscurantistas à sua própria maneira. Neste grande caleidoscópio dos antecedentes desse evento, pode-se refletir sobre muito. Mas talvez a grande reflexão, algo que, creio eu, escapou ao Thomas Mann, afinal, um autor é aquele que menos sabe a respeito da obra que ele mesmo escreveu. Esse elemento é o aspecto do pensador hermético. Acima disso, é esse aspecto de habituar-se a não se habituar. Em um antro de doentes tuberculosos, o sinal de maior saúde, talvez, seja aquele cuja doença é a mais misteriosa, é a menos sintomática e talvez seja sintoma de um não pertencimento. O homem construiu para si um paraíso idílico, essencialmente, estruturalmente falho. Nossas fundações de ideias, tão comumente opostas entre clássico e medieval, isto é, entre a grande razão e a grande fé, estão falhos. O resultado foi uma catástrofe, e depois outra, e depois um sem número de outras. E em verdade o diagnóstico do tempo continua muito parecido há decênios, centênios, quem sabe milênios. Em um antro de doença, talvez o mais saudável seja justamente aquele que para os doentes é o doente. Em um mundo de doentes, ter a doença de não ali pertencer é a virtude suprema. E talvez o maior ato de rebeldia e o maior ato de saúde seja justamente pôr-se naquelas alturas, abarcar e abraçar as contradições, a doença, o declínio e ser forte o bastante para dar um passo ascendente em frente. Ou sucumbir tentando.